Graça e paz, irmãos. A parábola do bom pastor. Vamos fazer uma reflexão breve aqui dessa passagem tão importante. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A parábola do bom pastor nos traz com doçura lindas palavras que nos traduzem ao que é a importância de paz na alma, a importância de uma reflexão sobre esse estudo, sobre esse bom pastor. É confortante, irmão, saber que somos ovelhas pastoreadas por um pastor supremo, né? E que as coisas tornam-se muito mais claras e luminosas. Jesus nos revela o cuidado que ele tem por nós no seu infinito amor. A sua eterna bondade está sempre nos acolhendo, guardando e protegendo do mal. Jesus proferiu essa parábola do bom pastor enquanto ele estava em Jerusalém na festa dos tabernáculos, como os irmãos já todos conhecem. Esse discurso, inclusive, está intimamente ligado à expulsão do cego curado lá no tanque de Siloé, no templo dos fariseus, né? Os irmãos já conhecem bem essa passagem. João 10:1-2 diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus frequentemente, né, irmãos, utilizava os elementos presentes na vida cotidiana dos ouvintes. E como não podia ser diferente, na Judéia e na Samaria, as ovelhas normalmente era a parte mais considerável do gado, por isso que eu usava como exemplo. Os rebanhos que eram compostos em sua maioria por cabras e ovelhas dependiam demasiadamente de água abundante. Só que existia uma escassez. Em diversos locais da Judéia, vários pastores formavam uma espécie de sociedade, construía assim um redil, né, um lugar comum para todos. Eles construíam com palha, madeira. Os redis eram frequentemente cercados por uma muralha de pedra, e por sobre o muro eles colocavam feixes de espinho apoiados em pedras maiores. Ficava um guardião, né, velando toda a noite para defender o aprisco das feras, dos ladrões. Caso algum ladrão ou algum animal feroz subisse no muro, a pedra cairia e acordaria o pastor em vigília. Durante o dia, os pastores separavam os rebanhos e conduziam aos diversos pastos. Cada um pegava o seu e conduzia aos pastos. A parte de todos os animais eram reunidos desculpe, a parte não, à tarde, todos os animais eram reunidos no redil para se juntar novamente. Aí o pastor ficava na entrada do curral, e ele era chamado de porta. Esse pastor que ficava na entrada do curral era chamado de porta. João 10:7 diz: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Dar nome às ovelhas era uma prática antiga, né? Se um redil tivesse as ovelhas, por exemplo, 3 pastores diferentes e um deles pertencesse a 50 ovelhas, somente as 50 atenderiam a sua voz. Ele realmente, ela só conhecia a voz do seu pastor. Em João 10:3 diz: A este o porteiro abre,
e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Enquanto tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Claro que lobos e ladrões ameaçavam as ovelhas. Esta é a razão porque o pastor utilizava o seu cajado, para tangir, para afastar esses perigos. Era nesse momento em que se diferenciava o verdadeiro pastor, dono de suas ovelhas e mercenários, né? O bom pastor, eles enfrentava as dificuldades, enfrentava as feras, enfrentava os ladrões, principalmente, expondo a sua própria vida. Ele colocava a sua própria vida para defender as suas ovelhas. Já o mercenário só se preocupava, claro, em obter o ganho das ovelhas e, em caso de perigo que aparecia, eles fugiam, né? Daí a parábola do bom pastor. Jesus se declara o bom pastor. A declaração que Jesus faz, eu sou, tinha um significado, aliás, muito importante para os judeus do primeiros séculos, pois Deus havia se revelado a Moisés desta forma, eu sou. E no capítulo 10 de João, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se declara a porta do redil. Jesus se declara a porta. O mestre é aquele que dá vida e acesso ao alimento espiritual, como o pastor que ficava à porta do redil, velando toda a noite, protegia e cuidava das suas folhas. Era isso a relação que Jesus dá nesse trecho, é isso, ele se declara a porta porque ele era o mestre, ele que dá a vida, ele que dá o acesso, ele que dá o alimento espiritual. À noite falava de tempos de escuridão, tempos difíceis, tempos de angústia e sofrimento. Mas os discípulos de Jesus têm a promessa de quem é o verdadeiro bom pastor, né? Estará em uma vigília eterna, à porta do seu aprisco, pronto para defender cada uma de suas ovelhas de todo perigo. E ele mesmo é o dono dos mais verdes campos para a pastagem. Além de cuidar, ele tem um local maravilhoso para a pastagem. Ele tem a abundância de alimento, ele tem tudo espiritual que dá a vida eterna. As palavras são o alimento para a nossa alma. A palavra do Senhor é que é o alimento para a nossa alma, pois são o espírito, a vida que nutrem e fortificam o homem espiritual. João 10:9 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é o bom pastor que entregou sua vida física para nos dar direito a uma vida espiritual, ou seja, a vida eterna. Ele reunirá todas as suas ovelhas dos quatro cantos da terra. Até aqueles que dormem ouvirão a sua voz e se levantarão do seu sepulcro em glória. Amém? Há muitos falsos mestres, irmãos, que estão interessados naquilo em que as ovelhas podem oferecer. Preocupam-se em tirar o que puderem das ovelhas. Os ladrões tiram a vida, porém o Senhor a concede. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida e tenham com abundância. João 10:10. O mercenário é aquele que cuida do rebanho visando apenas o próprio interesse, que não é o caso de Jesus. O bom pastor conhece as suas ovelhas. O bom pastor ele conhece, além de conhecer, ele é conhecido delas também.
Ou seja, há uma comunhão entre Jesus e seus servos, semelhantes à comunhão entre o Pai e um filho. João 10, 14 e 16 diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, eu e dou a vida pelas ovelhas. Jesus tem autoridade, irmãos, de oferecer voluntariamente a sua própria vida por suas ovelhas, e como Deus também o poder de voltar a tomá-la. Né? Jesus conhecia as suas ovelhas e tratava todas com equidade, justiça e igualdade. Amém, irmãos? O bom pastor cura pessoas de todas as classes e desprezadas. O bom pastor compreende as emoções das pessoas, os seus medos, as tristezas, as ansiedades. O bom pastor demonstra a paciência, a compaixão quando se depara com os enfermos. O bom pastor, ele cura a enfermidade, perdoa os pecados. O bom pastor não permite que tradições religiosas impeçam e aliviam o sofrimento humano. O bom pastor distribui graça, alegria, paz e misericórdia. João 10,16 diz: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém, irmãos? Havia muitas ovelhas que não eram do aprisco de Israel, né? Jesus já falava em sua relação com a sua igreja. Ele mesmo foi quem garantiu a vitória a todos aqueles que obedecem e a que eu amo. Amém? Não se esqueça, Deus é maravilhoso e Ele é o pastor que cuida de verdade das suas ovelhas. Fica com Deus.